Bom dia a todos os irmãos. Hoje eu planejei dar uma aula que eu estava já pensando em dar há algum tempo, e então eu consegui fazer o que eu precisava. Eu vou acionar aqui e vou mostrar algumas coisas, como que faz para usar a tecnologia para ajudar no estudo da Bíblia. Então aqui tem um programa que eu instalei aqui no meu computador, é o BlueStacks. Ele faz o seguinte: ele cria um tablet dentro do computador, que a gente chama de máquina virtual. Então eu vou usar esse tablet para simular um celular, para simular um tablet mesmo, né? Que alguém tem em sua casa ou na sua mão, um celular. Então eu vou iniciar ele aqui. Ele parece que o pessoal usa ele para jogos, mas eu vou usar para simular mesmo um celular ou um tablet, tá? Então eu já tenho tudo configurado aqui. Bom, então aqui os irmãos vão conseguir ver que ele é um tablet, e esse negócio aqui vamos ver. É igual um celular mesmo. Vou começar do começo. Então tudo bem, tem o seu celular, seu tablet, tá? Ele pode ficar com a cara de celular, ó, se mandar girar, ele vira um celular. Vocês não conseguem ver, né? Muito claro. Pois é. Muito claro. Tá, vamos tentar ajustar isso então. Então vamos começar de novo do começo. Fechar esse negócio. Eu instalei um programa no meu computador e faz com que eu tenha uma simulação, né? Funciona de verdade, a gente chama de máquina virtual. Então, de um Android, um dispositivo com Android, seja um tablet, seja um celular. E eu estava mostrando para os irmãos, certo, que com esse programa eu consigo ter um celular dentro do computador ou um tablet. Então eu girei ele aqui, e aí eu olhei para trás e vi que não dava para aparecer na lousa, e por isso nós mudamos aqui tudo. Então aqui, imagina que os irmãos têm nas suas mãos o seu celular, e nós vamos lá na Play Store do Google e nós vamos procurar um aplicativo. E aqui, no caso, eu vou colocar o aplicativo da Bíblia, que já apareceu ali o histórico, Bíblia. E eu tenho uma versão específica que eu gosto, que é essa daqui, Bíblia JFA Online. Então eu vou clicar nela e vou clicar em instalar, tá ok? Então é isso que os irmãos podem fazer no seu celular. Qualquer pessoa que tem um celular instala aplicativos, e eu estou instalando esse aplicativo aqui no meu simulador de celular, tá? Então eu instalei ele. Vou fechar aqui, ele está aparecendo aqui na tela. Vou abrir o aplicativo da Bíblia.
e abriu. Eu vou mudar a tela aqui para ficar um pouquinho maior, vou transformar num tablet. Então, ele vai reiniciar aqui e temos ali maior. E aí eu vou ampliar a tela toda para ficar parecendo que é só um tablet que eu tenho, não um computador. Então, esse aplicativo aqui, ele tem aqui, nesse cantinho aqui, direito, tem Gênesis 1, os textos, e ele tem alguns recursos, tem áudio, né, desde que esteja ligado na internet, né, tem algumas coisas, mas nesse canto aqui ele está selecionado ACF. ACF significa uma versão da Bíblia chamada Almeida Corrigida Fiel. É uma Bíblia de um pessoal que gosta de manter ela do mesmo jeito que eles conheceram há muitos anos atrás, sem muitas correções modernas. Então, ela está ali dentro desse programa. Esses outros aqui que tem uma nuvenzinha, quer dizer que tem que baixar, porque ele não está liberado ainda. Então, eu vou aqui e vou ver aqui, de 1993, é uma versão revista e atualizada da Bíblia. Então, eu vou clicar na nuvenzinha e ele vai fazer o download dessa versão, se tiver internet. E aqui está demorando, parece que não tem internet. Acho que a internet pifou de novo. No meu computador parece que tem internet. Conectado e seguro. Deixa eu ver se dá para abrir um site aqui qualquer. Tem internet, sim. Aqui meu aplicativo está funcionando. Vamos ver o que eu fiz de errado. Ah, já sei o que eu fiz de errado. Já sei o que foi que eu fiz de errado. Eu tenho que logar ele, tá? Então, perdão pelo equívoco. Vamos voltar aqui nos as três barrinhas do lado esquerdo. Vou clicar aqui e fazer o login. Então ele vai pedir uma conta. Agora ele está logado na minha conta do Gmail, que é a mesma conta que eu uso para acessar o celular. Agora sim eu consigo acessar aqui a parte do download, a CF. Vou clicar ali na nuvenzinha. Permitir que a Bíblia JFL offline acesse fotos, permitir. Ele vai fazer o download e agora ele já entrou, versão revista e atualizada, já mudou a versão da Bíblia. E eu quero enfatizar o que a gente está fazendo aqui. A gente está trabalhando com um aplicativo que te dá a capacidade de ter várias versões de Bíblia para você fazer um estudo. É muito importante, na hora que você vai fazer um estudo, vai fazer uma mensagem, consultar várias versões de texto bíblico, tá? Então é isso que nós estamos fazendo aqui. Então eu vou ampliar aqui de novo agora, para poder ficar mais nítido. Vou de novo aqui e vou baixar uma outra versão. Então aqui nós temos a Almeida Corrigida Fiel, tem a Bíblia Apostólica, que não dá para baixar porque ela é paga, e eu não vou mexer com questão de software ou aplicativos pagos. Então eu vou clicar aqui na setinha, vou voltar e vou para as gratuitas. Essa aqui é bem antiga, 1969. Vou baixar ela também. Mudou o texto. Vamos voltar aqui. O que mais? Nós temos aqui a de 2009. Revista e corrigida de 2009. Baixei também.
Ah, eu quero ver outra aqui, vamos ver aqui de 2017. Baixei também. Tem uma outra aqui, edição contemporânea. Baixei também. Bíblia século 21. Baixei também. Bíblia Nova Vida. Baixei também. Vamos aqui. Nova tradução na linguagem de hoje, do ano 2000. Baixei também. Vamos para versão internacional, nova versão internacional, a famosa NVI. Baixei também. E essas Bíblias vão ficar offline, você não precisa ter internet depois, tá? Nova versão transformadora. Ok, vamos lá. King James atualizada. Vamos lá. Almeida Antiga, 1848, português antigo. Peguei também. Vamos ver o que mais. Almeida Recebida. Também peguei. E ficou faltando a última ali, que também é uma versão paga. A Mensagem. Tá? Não deu para pegar. Tudo bem, não tem problema. As outras são em inglês, não vamos mexer com elas. Então nós temos aqui várias versões. Vamos selecionar uma versão para trabalhar, tá? Vou escolher a primeira de todas, que é Almeida Corrigida. Selecionei, ela voltou para o texto. Agora eu vou fazer um estudo, alguma curiosidade que tem na Bíblia. Então eu vou aqui nas 3 barrinhas do lado esquerdo e vou aqui, descendo aqui, e vou selecionar a lupa, pesquisa. Apareceu aqui uma propaganda, clique em fechar. Chegou na pesquisa. Eu vou deixar selecionado toda a Bíblia. Eu poderia colocar Antigo Testamento, Novo Testamento, ou selecionar um livro, por exemplo, Gênesis ou Levítico, mas eu quero pesquisar em toda a Bíblia. E a palavra que eu vou pesquisar é Melquisedeque. Melquisedeque. E vou dar aqui um enter ali. Buscando. Ele está me mostrando agora todos os textos na Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, que tem a palavra Melquisedeque. Então tem aqui Gênesis 14, 18, Salmos 110, 4, Hebreus 5, 6, Hebreus 5, 10, Hebreus 6, 20, Hebreus 7, 1, Hebreus 7, 10, Hebreus 7, 11, Hebreus 7, 15, Hebreus 7, 17 e Hebreus 7, 21. Então, toda a Bíblia, olhando de capa a capa da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, eu pesquisei e consegui pegar os textos que falam desse assunto. Então eu consigo fazer um estudo amplo, um estudo completo desse tema na Bíblia. Poderia ser o tema amor, poderia ser o tema ódio, poderia ser perdão, poderia ser misericórdia, poderia. Eu peguei essa palavra para fazer esse estudo com os irmãos, porque ele é bem pequeno, então vai ficar fácil de fazer o estudo para a aula. Eu já tinha trabalhado com esse estudo há muito tempo, mas eu acho que eu excluí o arquivo, então eu vou refazer ele aqui junto com os irmãos. Então, achou na Bíblia online, seja aqui no aplicativo, seja no computador, na internet, pega todos esses textos, anota no papel, que eu vou fazer agora, tá? Para poder seguir com esse estudo. Então eu vou passar para outra parte. O uso do software, eu queria chegar até aqui. Eu vou mostrar mais alguma coisa que tem nesse software, tá? Então eu vou aqui nas 3 barrinhas, Inários. Olha só que interessante. Inários tem cantor cristão. Cantor cristão tem os números do cantor cristão. Então, por exemplo, eu vou escolher aqui o 29, certo? Olha lá, nasce Jesus. Nessas barrinhas aqui do lado,
tá? Aqui a propaganda a gente pode clicar no X e fechar ela. Nas barrinhas do lado a gente consegue ir para o hino número 30, Noite de Paz. Aqui em cima, do lado superior direito, tem ali o nome de Noite de Paz, tem o símbolo. Esse símbolo parece aqui um C feito por 3 pontinhos, ele é o símbolo de compartilhar, tá? Posso compartilhar via WhatsApp, mas eu não vou fazer isso agora. O que eu quero mostrar é essa lupa. Eu vou clicar na lupa e ali eu tenho alguns inários. Eu vou escolher o inário do cantor cristão e vou procurar um hino que eu não me lembro o número, não me lembro, eu só lembro uma estrofe, um pedaço do hino. Então fala para mim alguém que você não lembra onde é que está o hino, algum pedaço do hino, e a gente vai procurar aqui. Tá, linda, pátria, estou. Ó, linda. 284, meu computador já. Vamos ver se o software está funcionando mesmo. Linda Pátria. Ele apareceu aqui, uma palavra saudade. Número 484, saudade. Da linda pátria estou muito longe, triste eu estou. Nas nossas Bíblias e nos nossos inários tem exatamente esse recurso em papel. Mas eu não estou dando essa aula de papel, eu estou dando uma aula via software. Por quê? Primeiro, o software é gratuito. Então você que não é crente, você pode baixar gratuitamente a Bíblia e estudar a Bíblia. Você não precisa comprar. Ah, então eu queria ter uma Bíblia, mas é caro. Não precisa comprar. Baixa da internet e você consegue estudar a Bíblia, igual eu fiz. Não tem desculpa para não ter a Bíblia, tá? Não tem desculpa. É só baixar gratuitamente. E aqui eu estou mostrando como encontrar hinos nesse software, tá? Então, saindo agora desse software, vamos deixar ele de lado, tá? E vamos seguir para o estudo. Então, vou fechar ele aqui. Fechei, ele cria um ícone na área de trabalho do Windows, mas vamos ignorar isso. Então, aqui é um rascunho. Eu peguei aqui, tá? Todos esses textos. E peguei e escrevi as referências e anotei os textos. Depois eu vim e joguei no Word, certo? Então o Word está aqui em algum lugar. Não é esse, é esse aqui. Os irmãos estão conseguindo ver bem o que está escrito aqui em letras grandes, ó. Igualzinho estava lá no software. Eu formatei aqui para ficar igualzinho estava no software. Então em negrito a referência bíblica, o texto bíblico logo em seguida, que é o versículo, e a palavra da pesquisa Melquisedeque, eu fiz ela ficar vermelha e em negrito, igual estava lá no software da Bíblia. Então agora eu estou com uma folha de papel com os textos, ou no Word, certo? Porque eu já posso trabalhar direto no Word, fazendo o meu estudo. Então eu tenho aqui todos os versículos da Bíblia que falam sobre o tema Melquisedeque. Então, o que diz aqui o texto? O primeiro versículo, Gênesis 14, 18. É a primeira vez que aparece a palavra Melquisedeque na Bíblia. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Bom, aí eu vou aqui numa Bíblia online, certo? Aqui está em Hebreus. Mas eu vou procurar então esse Gênesis ali. Aqui eu já estou no computador. Dá para fazer naquele aplicativo lá. Mas eu vou usar aqui agora o computador, só para mostrar que dá para fazer no computador também. Então eu vou aqui, Bíblias, Almeida Corrigida Fiel, e eu vou procurar aqui embaixo o Gênesis. Gênesis 14, e aí eu vou procurar o versículo 18, lá embaixo. Melquisedeque. Então aqui eu tenho um contexto. O contexto é o quê? São os versículos que estão imediatamente antes do versículo que a gente está estudando e imediatamente depois. Então, se o versículo faz parte de um capítulo, são os versículos
restantes daquele capítulo, ou os capítulos anteriores, e os versículos que vêm depois, e os capítulos posteriores. Então, o contexto aqui, para quem já conhece, eu vou fazer um resumo, porque senão a gente gasta muito tempo, não dá para ler tudo. É a história de Abraão, que separou-se do seu sobrinho Ló. Ló foi para uma baixada ali na terra de Canaã, que depois ia se tornar a terra de Israel, e Abraão foi para uma outra parte. Então, daquela parte, Abraão conseguia ver lá a parte de baixo, onde seu sobrinho estava. Seu sobrinho escolheu a melhor parte, né, a terra mais bonita, e era onde ficava Sodoma e Gomorra. Vieram inimigos, invadiram aquelas cidades e capturou todo mundo, inclusive o sobrinho de Abraão. Abraão juntou uma equipe e foi lá fazer guerra, e lutou e salvou o seu sobrinho. Tá? Esse é um resumo bem resumido mesmo da história. Depois de tudo isso, o que aconteceu? Lá no versículo 18, apareceu Melquisedeque. Ele era o rei de Salém. Salém era uma cidade. E ele trouxe pão e vinho para o pessoal que tinha feito a guerra. E Abraão, e aqui fala que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E Abraão então ceou com Melquisedeque, e Abraão então pegou e deu o dízimo e abençoou, versículo 19, e diz: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Então, de todos os despojos da guerra, Abraão deu 10% para Melquisedeque. Melquisedeque era um sacerdote do Deus Altíssimo. Então nós temos dois personagens que têm ligação com Deus, Abraão e Melquisedeque. Isso é o que a Bíblia está dizendo lá em Gênesis, tá? Esse é o contexto. Voltando aqui para os versículos do nosso estudo, o próximo versículo que vai mencionar na Bíblia Melquisedeque é Salmos 110, versículo 4. Diz assim: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O que esse salmo está falando? É o que nós vamos analisar, porque ele ficou meio misterioso. Então, a próxima vez que vai se falar a palavra Melquisedeque, vai estar em Hebreus 5:6, como também diz noutro lugar: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Onde é esse outro lugar? É em Salmo 110, versículo 4. Aí, irmãos, teria que ler o contexto de Hebreus, mas não dá tempo. Então eu estou falando com os irmãos como se nós já tivéssemos lido Hebreus, tá? Então, nós sabemos então que esse Salmo 110, versículo 4 é citado pelo autor de Hebreus. E ele vai continuar aqui, 5:10, chamado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Quem é chamado por Deus? Certo? Aí o autor de Hebreus vai explicar que lá no Salmo 110 está definindo que o Messias, ele é um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele não é um sumo sacerdote segundo a ordem de Levi, do povo judeu, que eram os sacerdotes da tribo de Levi. Ele está falando que o Messias vai ser sacerdote, mas não da ordem da família de Arão, mas da mesma ordem de Melquisedeque, que abençoou Abraão. Então, o que o autor de Hebreus está fazendo? Ele está defendendo o sacerdócio de Jesus Cristo. Ele está falando: Jesus é o Messias, ele foi o rei rejeitado, ele foi profeta, mas para ele ser o Messias, ele teria que ser sacerdote. Só que tem um problema: os sacerdotes só surgem na família de Abraão.
como que ele pode ser filho da família de Arão, os levitas? Como que o Messias pode ser um sacerdote se ele não é da tribo de Levi? Todo mundo sabe que o Messias é filho de Davi, ele é da tribo de Judá. Então, o autor de Hebreus está explicando como que é possível alguém que é da tribo de Judá, a tribo que não tem sacerdote, como que é possível que o Messias exerça o ofício sacerdotal. E ele vai explicar que lá em Salmos está o segredo, que o Messias é um sacerdote da mesma ordem que Melquisedeque, e não da mesma ordem de Arão, irmão de Moisés, e de seus filhos, tá? Aí ele continua no 6:20, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, está explicando o ofício sacerdotal de Jesus, lá no Santo dos Santos, no céu, entrou por nós, feito sacerdotes, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Aí ele vai explicar o que é essa ordem de Melquisedeque. Eu estou acelerando no estudo, tá? Como se estivesse lendo e relido várias vezes Hebreus, feito uma pesquisa de 2 horas ou mais, vários dias. Eu estou acelerando, tá? Hebreus 7:1, porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, ou em outras versões vai estar batalha, guerra, etc., e o abençoou, né, e vai continuar, né? Vamos ler aqui Hebreus, aqui, porque senão a gente vai ficar meio perdido. Hebreus 7, por isso que tinha aqui Hebreus 7. Então vamos aqui embaixo, aqui, Novo Testamento, Efésios, Filipenses, Hebreus, capítulo 7. Aí eu posso aqui usar aqui o recurso da lupa aqui, que eu não estou achando, mas deve existir aqui em algum lugar, nesse recurso aqui, o zoom. Esse aqui eu não gosto muito desse navegador, mas eu estou usando ele. Porque esse Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem Abraão deu o dízimo de tudo, primeiramente é por interpretação, e ele vai explicar o nome, rei de justiça. A palavra Melqui, em hebraico, significa rei, e Tzisedeque, né, na verdade é Tzadik, em hebraico, é justiça, tá? Então, Melquisedeque, transliterado, não traduzido, mas transliterado para o português, ficou Melquisedeque, tá? Significa em hebraico, acho que Mel ou Malakai, Sadik, né? Rei de justiça. Eu não vou saber falar em hebraico agora, tá? E aí ele continua. E depois também rei de Salém. Ele era, a Bíblia vai falar que ele era o rei de Salém, que nós lemos lá em Gênesis, certo? E Salém, a palavra Salém em hebraico significa paz. Então Melquisedeque era o rei de justiça e o rei da paz. Ele está desvendando quem era esse personagem misterioso, porque era para ter só Abraão. Vocês estão entendendo? Vamos lá. Teve o dilúvio, só sobrou Noé. Deus se agradou de Noé. Depois o mundo, a humanidade se expandiu de novo. Teve filhos e filhos. Noé começou uma nova humanidade. E Deus precisou separar de novo. Só que dessa vez sem destruir o mundo. Quem que ele separou? Abraão. Abraão era o único justo. Era o único que era amigo de Deus. E dali de Abraão vai surgir, Abraão era o profeta de Deus, e dali vai surgir o povo profético de Deus. Então era para existir só o povo judeu que era povo de Deus. Como é que tem alguém vivendo na mesma época de Abraão que também era de Deus? E outra, era um sacerdote do Deus que criou os céus e a terra, como nós já lemos lá, o Deus Altíssimo. E abençoou Abraão. E aqui ele vai falar aqui, porque o maior
abençoa o menor não pode abençoar. Abraão não pode abençoar Melquisedeque. Se Melquisedeque está abençoando é porque Melquisedeque é maior do que Abraão. Abraão abençoou os seus filhos. Os filhos de Abraão não podem abençoar Abraão, porque o maior abençoa o menor. Isso continua na tradição judaica, passa pelas gerações, principalmente os mineiros, sabe lá, veio o netinho, bença, avô, bença meu netinho. O avô abençoa o menor. O pai e a mãe tem que dar a bênção pro jovem, pro casamento. O irmão, quer perguntar alguma coisa? O Melquisedeque era rei De Salém. e sacerdote. Exatamente. Ele era rei e sacerdote. Sim, senhor. Não houve outro que fosse rei e sacerdote. Na época de Abraão, não. Não, tinha vários, de vários deuses. Mas a questão é que ele era do Deus de Abraão, do Deus Altíssimo. Certo? E Salém é o local onde era a cidade de Jerusalém. Interessante. Tá? Então, rei de paz. Sem pai, porque na Bíblia não vai falar de onde que ele veio. Sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus. Essa é a análise que o autor de Hebreus está fazendo do personagem Melquisedeque. Permanece sacerdote para sempre. Aí você vai falar, de onde que o autor de Hebreus tirou esse negócio? Aí a gente vai vir lá para Salmos, que vai falar o quê? Jurou o Senhor. Toda vez que tem a palavra, o nome de Deus, Senhor em maiúsculo, é porque existia a Bíblia feita em grego, chamada Septuaginta, a versão dos 70, tá? Essa Bíblia que foi feita em grego para que os povos, as pessoas de fala grego, os judeus de fala grega, né, ou gentios, não pronunciassem o nome de Deus. Toda vez que aparece o nome de Deus em hebraico, eles trocam pela palavra Senhor. Por isso que nas nossas Bíblias veio essa tradição de ocultar o nome de Deus, e a gente lê lá em Senhor em maiúsculo. Mas fiquem sabendo, os irmãos, que toda vez que na Bíblia aparece a palavra, o nome Senhor em maiúsculo, no hebraico está ali o tetragrama YHWH. Javé, Yahweh, alguém vai falar Yahweh, né? Porque quando a gente fala Yahweh, soa como aquelas línguas africanas pronunciando, e é realmente daquela região, né? Mas ninguém sabe como se pronuncia corretamente. Dizem, né, que ninguém sabe. Jeová não tem nada a ver, esquece Jeová, foi o erro. Misturaram Adonai com Yahvé, aí deu Jeová, mas não tem nada a ver, tá? É Javé. Tanto que a abreviação do nome eu já falei para os irmãos, que aquela banda musical usa esse nome, eles falam tribo de Já. Na Bíblia vai falar às vezes o nome de Yahvé reduzido Já, né? Então é isso. O irmão tem alguma pergunta? O pastor, fazer uma pergunta, né? Então Melquisedeque era maior do que Abraão. Era maior que Abraão, sem sombra de dúvida. E Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. Exatamente. Então foi por isso que foi abençoado, porque ele deu o dízimo? Não. Então só quem deu o dízimo a Melquisedeque foi só Abraão? Ou houve outros também que deram o dízimo? Não, ali no texto está falando de Abraão, porque a Bíblia está focando em Abraão, o personagem. Tá? Eu não sei os detalhes. E quando a gente estuda a Bíblia, a gente tem que focar no que está escrito. Então a gente não fica mexendo com o que está em volta. Então, sem dúvida, o Melquisedeque
na época, era bem mais conhecido na época do que Abraão. Melquisedeque era um Mais rei. conhecido, né, na história do que Abraão, Melquisedeque. Então, Porque era rei, ele era rei e Abraão não era, não era rei. entre aspas, tá? Rei. Abraão, ele agiu como se fosse o rei naquela batalha e lutou contra reis e venceu. Não dá para saber exatamente como que é a proporção do poder de Abraão na época. O que se considerava rei? Será que o rei era o líder de uma gangue? Eu não sei dizer ao certo, entendeu? Como que era. Eu sei que Abraão juntou-se com um pessoal bom, e eu não sei qual é a quantidade, quando fala que ele juntou uma equipe ali, Então é o 318. não dá para saber. Eu sei que ele foi lá e lutou e venceu 4 líderes, certo? Abraão está mais para um líder tribal da Idade da Pedra, tá? Mas ele venceu outros que já tinham dominado aquela. Tipo assim, uma Ucrânia lutando contra a Rússia. Não, tudo é muito diferente da nossa época, então não importa tanto. Quando a gente estuda a Bíblia, a gente tem que focar no que a Bíblia diz e não ficar fugindo para entornos. O que a gente tem que prestar atenção é que o texto está dizendo que Melquisedeque era rei de Salém e era sacerdote do Deus Altíssimo. O autor de Hebreus está falando que ele é comparável a Jesus Cristo, Filho de Deus, porque não se fala de pai, de mãe, faz um A mistério. conclusão, às vezes, que a gente pensa, né? Eu, pelo menos, em particular, eu penso assim, que ali era o próprio Deus, de uma forma em teofania, certo? Que estava governando Jerusalém, o Melquisedeque, porque ele fala que ele não tinha nem começo nem fim, que ele era eterno e igualzinho a Jesus, né? Então, isso é eu, na minha interpretação particular, né? Assim, para entender Melquisedeque, porque se ele não tinha pai, se ele não tinha mãe, e se ele era eterno igual a Jesus, significa que ele era semelhante a Deus, que Jesus é Deus. Então, é claro que os escritores, as pessoas que estudam a Bíblia, eles não vão colocar essa comparação no papel, mas o que nos dá a entender, né, é que ele era semelhante, né, tipo Deus em teofania, Deus presente ali, governando Jerusalém, e por isso ele abençoou Abraão, deu a ele o dízimo e ele abençoou Abraão. Então, quando você vai estudar tipologia, ele vai falar que ele era tipo Cristo, né? Mas como Deus só teve um filho, não podia ser 2 filhos, porque Deus só teve um filho. Se não podia ser filho de Deus, da memória do sacerdote, só poderia ser o próprio Deus. Mas isso é eu, né? Tá bom, vamos parar aqui. Presta atenção, gente. Não quero entrar no estudo em si, nos aspectos. Eu não estou estudando de verdade isso. Eu estou mostrando como estuda. Então eu quero mostrar como estuda e eu não quero fugir para detalhes. Se tá bom? Mas eu não vou falar disso. Uma pergunta Não, mas para você nessa... Não, mas não vamos fazer. Então, eu sei. Não, mas não. Mas se alguém fizesse uma pergunta para você, mas não. Como que você ia responder? Não vamos responder porque eu estou fazendo o estudo. O foco em como Mas se a gente faz tem o que estar estudo. E eu preparado. não quero que pergunte essas coisas. Vamos seguir em frente. Não fujam, porque senão fica complicado. Hebreus olhou para esse texto e de onde que Hebreus
lendo a Bíblia, sem os conhecimentos de dicionário, igual o pastor citou, dicionário teológico, de teólogo, olhando para o texto de Hebreus, parece que Hebreus chega à conclusão usando meramente aquele texto do Salmo 110, versículo 4. O que ele diz lá em Hebreus? Sem pai, Hebreus 7,3, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. De onde que o autor de Hebreus tirou que Melquisedeque é sacerdote para sempre? Está escrito lá no Salmo 110,4. Jurou Yahvé e não se arrependerá. Tu és sacerdote eterno, sacerdote para sempre. Algumas versões vai estar escrito: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Deus está falando para o Messias. Ele está falando: Messias, você é um sacerdote eterno, você é um sacerdote para sempre, assim como é Melquisedeque. Então o texto, segundo o autor de Hebreus, está afirmando que Melquisedeque é sacerdote ainda, que ele permanece sacerdote. Acompanha esse raciocínio que está escrito no texto, tá? Então ele continua aqui, versículo 4. Considerai, pois, quão grande era este a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E continua no versículo 5, que tem aqui também, ó. Versículo 6, no caso. Versículo 5. E que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo. Então a tribo de Levi toma o dízimo do povo judeu, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Ou seja, o pessoal da tribo de Levi, ainda que eles são irmãos exatamente igual a todo o resto do povo, eles têm a ordem de Deus, a autorização de Deus para cobrar oferta de seus irmãos, para exercer o sacerdócio, como se eles fossem maior que seus irmãos, mas eles não são, tá? Está falando que eles saíram todos de Abraão. Mas, versículo 6, a gente tem o versículo citando aqui. Aqui já está no 7, né? Mas aquele cuja genealogia não é contada entre o povo de Deus, entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. São palavras do autor de Hebreus, da Bíblia, né? E aqui certamente, eu deixei grifado aqui no outro texto, aliás, né? O autor de Hebreus falando, aqui onde? Terra. Certo? Aqui recebem dízimos homens que morrem. Ali, aonde? Naquele texto, naquela época, seguindo o raciocínio do autor de Hebreus, aquele de quem se testifica de que está vivo, tá? Então esse texto aqui eu separei para os irmãos, porque sempre vinha nos envelopes de dízimo lá de antigamente esse texto, e ninguém entendia nada de nada, ninguém questionava nada de nada. Aqui recebem dízimos homens que olham ali, aquele que testifica que vive. Mas isto daqui não se refere a céu nem nada, está se referindo a Melquisedeque. Aqui na nossa época recebem dízimos homens que morrem. Está falando do templo, do sacerdócio lá da terra de Jerusalém. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Onde se testifica que vive? No Salmo 110, fala que ele é um sacerdote eterno, né? Então, aqui ainda eu coloquei em texto aqui Hebreus 7, mas pode ser por aqui ou pode ser pela outra tela, né? Então, volta lá. E, por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou os dízimos. Ou seja, Levi estava dentro de Abraão e, por assim dizer, Levi pagou os dízimos para Melquisedeque. Ou seja, todo mundo debaixo de Melquisedeque.
Por que ele está exaltando Melquisedeque? Porque Jesus, o Messias, vai ser feito sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, igual a Melquisedeque. Essa é a tese que o autor de Hebreus está trabalhando, tá? Porque ainda estavam nos lombos do seu pai quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdote levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outros sacerdotes se levantassem? Está falando dos Salmos. Salmos é Davi, Salmos de Davi, ali muito tempo depois, quase 1000 anos ali, depois que receberam a lei de Deus. Então, que necessidade haveria logo de que outros sacerdotes se levantassem, que é o que o Salmo está dizendo, tu és sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Essa é a questão que o autor de Hebreus está trabalhando usando a Bíblia. Então eu estou pegando, fazendo um estudo, mostrando o estudo que o autor de Hebreus fez sobre Melquisedeque. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Se sai do sacerdócio levítico e vai para o sacerdócio de Melquisedeque, um sacerdócio de outra forma, muda-se a lei. O autor de Hebreus está explicando como é que se muda a lei. É muito pesado, é muito gigantesco o que o autor de Hebreus está explicando, tá? Porque aquele a quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, ou seja, a tribo de Judá. Visto ser manifesto que o nosso Senhor procede de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto ainda é, se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível, porque ele assim testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Fala que Melquisedeque foi para sempre sacerdote e Jesus também vai ser para sempre sacerdote, né? Por quê? Por essa capacidade de ser eterno. Porque precedente mandamento é abrogado por causa da fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes. Aí está lá de novo em Salmos: jurou o Senhor. Gente, vocês não sabem o quanto que é pesado isso, o quanto que é forte. Está jurando. Mesma coisa, o Senhor jurou para Abraão: certamente te abençoarei, te multiplicarei. Tal. Para o pessoal de Levi, para Abraão, não é que eles são eternos, eles são sacerdócio temporário. É isso que o autor está explicando. Eles eram temporários, agora veio o verdadeiro sacerdócio, que é do mesmo tipo de Melquisedeque, que era muito maior que Abraão. O autor de Hebreus está explicando isso. Eu estou seguindo o raciocínio só meramente pelo texto, tá? Mas esse conjuramento: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdócio para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador, né? E na verdade aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem sacerdócio perpétuo. Portanto, também pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo para sempre para interceder por eles. Porque nos convia tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime que os céus, que não necessitasse, como sumo sacerdote, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente seus próprios pecados e depois pelo povo, porque isso ele fez uma vez, oferecendo-se a si mesmo, certo? Jesus ofereceu a si mesmo e aí finalizou essa questão. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento
que veio depois da lei, lá em Salmos, constitui ao Filho perfeito para sempre. Tudo isso é Hebreus. Tá? Então, meus irmãos, nós vamos ver aqui todos esses textos aqui que a gente vai ver sobre Melquisedeque. Cheguem no capítulo 7, né? E tem toda essa argumentação aqui que eu estou falando, e tem lá o versículo 21, tá? Bom, legal. Nós vimos então aqui esses versículos, fizemos uma leitura, fizemos uma análise desses versículos, pegamos alguns pontos chaves. Os irmãos estão vendo aqui que eu grifei aqui pontos que ficam assim, que mistério. Então a gente passa lá aquela canetinha amarela, grifa, vai analisando com calma, vai consultando dicionários bíblicos, vai pesquisar na internet pregações de pastores, de teólogos, vai analisar de diversas formas para chegar à conclusão sobre algo, tá? Tudo isso usando texto. Então, aquele aplicativo só ajudou a gente a separar fácil, mas tem diversos outros recursos que a gente pode usar. Tem as bíblias de estudo, tem os vídeos no YouTube, tem os debates, a gente faz esse estudo todo para chegar a algumas conclusões, tá? Pode perguntar ao pastor da igreja também e tudo mais. Ok, vamos passar disso aqui, que eu tenho mais algumas coisas, se ainda tiver internet. Vou aqui no Bing. O Bing, então, que eu vou usar aqui é o que está ligado com o chat GPT, e eu vou usar aqui a inteligência artificial. Eu já montei um estudo e eu vou usar ela para verificar o meu estudo. Então eu vou fazer alguma questão aqui para ela. Por exemplo, qual é a conclusão do autor bíblico de Hebreus sobre o personagem bíblico Melquisedeque. Então, eu estou usando a última palavra em tecnologia agora. Isso aqui é muito importante. Eu já fiz testes aqui, alguns testes na inteligência artificial que criaram, e pasmem os irmãos, ela produz mensagens melhor do que muitos pastores por aí. Então, depois de você ter feito todo o seu estudo, você pode pegar e comparar ele, conversando com a inteligência artificial e pedindo, faz uma mensagem para mim, faz um estudo sobre Melquisedeque. E aí você vai comparar sobre o seu estudo que já foi feito. Aí você pode questionar alguns pontos com ela, e você vai usando ela como ferramenta, não é para pegar e falar, faz uma mensagem e pregar aquela mensagem e usar o estudo dela. É para fazer a verificação. Hoje em dia a gente tem muito isso, verificar a qualidade das coisas. E eu quero então ensinar os irmãos a usar a inteligência artificial para ajudar a verificar as coisas. Eu já falei que usa a internet, vídeos no YouTube, lê notas de rodapé da Bíblia, e a inteligência artificial também tem todas essas coisas. Eu quero usar ela aqui agora na frente dos irmãos para ver qual que é a resposta que ela vai dar. Eu perguntei qual é a conclusão do autor bíblico de Hebreus sobre o personagem bíblico Melquisedeque. Vamos ver, eu não sei que resposta que ela vai dar. Vamos ver o que eles vão dar. Esse aqui é o Bing, tá? Olá, esse é o Bing, taraná. A conclusão que o autor de Hebreus de Melquisedeque é que ele é
um tipo de... O negócio é bom, o negócio é bom. Ele é um tipo, é que o pastor Antônio tinha falado, que ele é um tipo de Cristo. Isto é, alguém cuja vida prefigurou ou apontou profeticamente para... Olha, esse robô aqui manja mais do que muito pastor de internet por aí. Sabe mais do que muito falso profeta por aí. E eu quero dar isso aqui para vocês, para poder mexer com as pessoas. Que você pode usar a inteligência artificial para ver quem é o verdadeiro e quem é o falso, porque ela usa lógica. Eu não sei se a inteligência artificial tem tendências. Dizem que tem tendências políticas, etc. Acredito que possa ter. Então isso também a gente tem que filtrar. Mas o que eu quero usar é usar essa ferramenta aqui para derrubar falso pregador, para derrubar gente que fala mentira. Eu quero usar essa ferramenta aqui para poder ajudar a igreja de Deus a ter boas respostas corretas. Ah, mas a gente tem o Espírito Santo. Sim, é para usar. Aliás, eu já falo, não é? É o Espírito Santo que usa você. Mas quando você vai fazer um estudo sobre o texto bíblico, certo? O texto bíblico, ele é um livro. Sendo um livro, você usa recursos de literatura e você tem uma conclusão X que você pode chegar baseada na leitura. Um ateu que não tem o Espírito Santo tem que chegar naquela conclusão X. O Espírito Santo vai te ajudar no momento que você faz o estudo a ultrapassar essa capacidade que o ateu tem e que o robozinho tem. Não vai o ateu nem o robozinho descobrir coisas espirituais e profundas. Não vai dar um passo. Quem dá esse passo é só o Espírito Santo. Chama-se iluminação. Mas no nível humano e do robô aqui, da máquina, tanto um bom estudioso de literatura quanto essa máquina aqui, os dois têm que chegar à mesma conclusão. E aí que a coisa pega. Porque uma pessoa que se diz iluminada pelo Espírito Santo, ela não pode ter uma conclusão errada, textualmente falando. Ela tem que ser melhor. No mínimo, ela tem que ter essa conclusão. Mas ela tem que ser melhor. Pior, não. Se a pessoa é iluminada pelo Espírito Santo de Deus, e a Bíblia vai ensinar a pessoa a ser estudioso, ela não pode ser uma pessoa relaxada e fazer um estudo mal feito e apresentar uma ideia errada, se ela é de Deus, porque ela tem um compromisso com a verdade. Então, por isso que historicamente as pessoas de Deus estudam a Bíblia igual a gente está estudando, aprendem a estudar para não falar bobagem. Mas os pregadorzinhos falsos, eles não estudam a Bíblia. Eles falam coisas que são contra a Bíblia, porque eles falam aquilo que o povo quer ouvir, não falam o que a Bíblia tem a dizer para o povo. Eles pegam o que o povo precisa e encaixa, acha ali na Bíblia alguma coisa que o povo está precisando. E é o inverso. A gente pega da Bíblia e fala, você, povo, precisa disso. Não, mas eu não gosto disso. Não importa. Essa é a palavra de Deus. Não importa o seu gosto. Não é sobre agradar você, povo, é sobre agradar a Deus. É de Deus para você, não é de você para Deus. Então os falsos profetas, eles querem servir o ser humano. Eles valorizam o ser humano. Quem é o verdadeiro profeta de Deus? Ele vem para entregar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, embora ela seja um remédio amargo, ela é o que o ser humano precisa. Talvez o ser humano não queira,
mas é o que o ser humano precisa. E é isso que eu estou mostrando para os irmãos, que até um robô fala mais verdade do que muita gente que está na internet. E está lá, não é púlpito pequeno não. O cara está bem vestido, o cara está lá com maquiagem, com os dentes bem bonitos, tem uma voz suave, mas está falando lixo, só sai lixo da boca da pessoa e abastece o estômago dos fiéis, a mente, com lixo de péssima qualidade. Não se dá nem sequer o trabalho de usar, porque o interesse não é falar a verdade. Então vamos ler o que o robozinho está falando aqui. A conclusão, parece até que ele pegou um pedaço de algum livro de teologia e colocou aqui. A conclusão do autor de Hebreus sobre Melquisedeque é que ele é um tipo de Cristo, isto é, alguém cuja vida prefigurou ou apontou profeticamente para Jesus. O autor usa Gênesis 14, de 18 a 24 e o Salmo 110:4 para afirmar que Jesus é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aí dá lá os textos, Hebreus 5.6, verso 10, 6:20, 7. O autor também destaca que Melquisedeque é superior aos sacerdotes levíticos, pois ele abençoou Abraão e recebeu o dízimo dele. Você está estudando a Bíblia? O que você mais gostaria de saber? Tá? Tudo isso por causa de uma pergunta boba, e ele deu uma resposta compacta, precisa, igual um teólogo faria. Muito interessante. Mas por que ele faz isso? Porque o robô, quando você pergunta, ele vai buscar exatamente. Sim, com certeza. Os melhores teólogos. Sim, Os melhores escritores. Aí por isso não é que ele é inteligente, ele faz uma pesquisa e joga aqui. Sim, é isso. É uma Tá? resposta concluída já. Mas o que eu quero mostrar para os irmãos é que é uma ferramenta. é mais rápido que a gente, né? Porque a ferramenta, você teria que ler um Você vai fazer livro estudo desse, para você chegar a pega uma um conclusão. dicionário, Você pega um livro de teologia, você pega uma Bíblia, você pega outra Bíblia, aí você vai levar 3, 4 horas para Sim. estudar. E ele é muito mais rápido. Ele vai direto, ele dá a resposta. A resposta mais certinha. Esse foi o Bing. Agora eu vou para o chat GPT, que é o que começou toda a confusão aí no começo do ano. Deveria estar logado, mas eu estou vendo que não está. Deixa eu logar ele aqui. Só não funciona se faltar internet. Se cortar os cabos lá dentro do mar, lá na Rússia, os cabos mascam do mar. Se cortar os cabos de internet, aí morreu. Tive que fazer uma pausa ali na gravação porque eu tive que liberar no celular, né? Que tem autenticação em 2 fatores. Então, entrei aqui no chat GPT. Então, esse aqui é o chat GPT, versão 3.5. O do Google ali, o do Bing, da Microsoft, ele está conectado com a internet já, mas esse aqui é o original. O original ele não está conectado, ele vai até, acho que setembro de 2022, 2021, coisa assim. Vou colocar a mesma pergunta nele, vamos ver o que ele vai falar. Como ele já tem todos os textos no banco de dados, certo? Pode estar dando uma resposta bem maior que a do Bing. Vamos ver se a gente vai concordar. Vamos verificar, né? O que ele vai falar, se vale a pena. Vamos ver? Então eu vou ler aqui para os irmãos. O autor bíblico de Hebreus apresenta Melquisedeque como uma figura misteriosa e importante, especialmente no capítulo 7 do livro. A conclusão que o autor chega sobre Melquisedeque é que ele é uma figura incomparável e superior a Abraão e aos sacerdotes levitas da linhagem de Abraão. Em Hebreus 7, o autor descreve
Melquisedeque como um rei de justiça e sacerdote do Deus Altíssimo, que abençoou Abraão após a sua vitória numa batalha. O fato de que Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque é enfatizado como algo significativo, pois os descendentes de Abraão, os levitas, também pagavam dízimos aos sacerdotes da sua própria linhagem. O autor de Hebreus argumenta que a superioridade de Melquisedeque é demonstrada pelo fato de que ele abençoou Abraão, um patriarca dos judeus, e recebeu os dízimos dele, mesmo sendo um personagem que não pertencia à linhagem sacerdotal levítica. Isso sugere que a ordem sacerdotal de Melquisedeque é de alguma forma superior à ordem levítica, estabelecida posteriormente na história judaica. Além disso, o autor de Hebreus também destaca que, ao contrário dos sacerdotes levitas que morriam e precisavam ser substituídos, a Escritura não relata a morte de Melquisedeque, o que implica que ele permaneceu como sacerdote para sempre. A conclusão central é que Melquisedeque serve como um tipo ou prefiguração de Jesus Cristo, o eterno sumo sacerdote, que é superior a todos os sacerdotes levitas e cuja ordem sacerdotal é mais excelente do que a de Melquisedeque e a dos sacerdotes levitas. Isso enfatiza o papel de Jesus como um mediador e salvador definitivo da humanidade, que transcende a lei e a antiga aliança judaica. Portanto, a conclusão do autor bíblico de Hebreus é que Melquisedeque desempenha um papel importante como uma figura precursora de Cristo e que sua ordem sacerdotal é superior à ordem levítica, apontando para a superioridade da obra redentora de Jesus como sumo sacerdote eterno. Caramba! Por que os falsos profetas não fazem isso? Não é muito melhor do que falar bobagem? Do que encher linguiça? Vamos para uma outra inteligência artificial, mais forte ainda, para finalizar a nossa aula, a Bard. A Bard é a do Google tentando concorrer contra o ChatGPT. Vou fazer a mesma pergunta e vamos ver o que o Bard vai falar. Aproveitem, irmãos, enquanto ainda essas supostas inteligências livres e técnicas não estão maculadas pelo progressismo ou por qualquer outra coisa, tá? Porque é muito fácil a pessoa enviesar, fazer com que o robozinho dê respostas politicamente corretas, tá? Então, seria uma sacanagem, uma falta de caráter, mas dá para os governos fazerem isso, tá? Atualmente, aparentemente, não está maculada a tecnologia. Ela dá uma resposta tipo matemática, ela dá uma resposta precisa. Não estou santificando, eu estou usando ela como ferramenta. Ela não é para mim a resposta final, não deve ser para nenhum pastor, para nenhum teólogo, mas ela pode servir como ferramenta. E eu estou sempre chamando a atenção que ela pode ter viés ideológico político e levar a interpretação com uma resposta errada, mas ela já ajuda bastante, tá? Por isso que eu no começo da aula ensinei a você mesmo fazer a sua pesquisa, para depois você comparar com o que a máquina fala. Então o que ele vai falar aqui? Vamos ver. O autor do livro bíblico de Hebreus usa Melquisedeque como um tipo de Jesus Cristo. Melquisedeque é apresentado como um sacerdote sem genealogia, que abençoa Abraão e recebe o dízimo dele. Hebreus 7, de 1 a 3 diz: Ora, este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando este voltava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. Primeiro, seu nome significa rei de justiça, depois também rei de Salém, que é o rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. O autor de Hebreus usa Melquisedeque para argumentar que Jesus é superior aos sacerdotes levíticos. Os levitas eram descendentes de Arão, mas Melquisedeque não tinha nenhuma genealogia. Isso significa que Jesus, que também não tinha genealogia
que também não tinha genealogia humana, é superior aos levitas. Além disso, Melquisedeque abençoou Abraão, que era o pai de todos os judeus. Isso significa que Jesus é descendente de Melquisedeque, o verdadeiro Messias, o prometido Salvador do povo judeu. O autor de Hebreus conclui esse argumento dizendo que Jesus é melhor do que Arão, Hebreus 7:26. Isso significa que Jesus é o verdadeiro sacerdote, o único que pode oferecer um sacrifício eficaz pelos nossos pecados. Deu uma escorregada aqui, né? Quando ele fala que Jesus não tem genealogia humana, né? Que Jesus é descendente de Melquisedeque. Jesus é semelhante a Melquisedeque porque ele é da mesma ordem. Vamos imaginar que Melquisedeque não fosse o próprio Jesus, fosse um anjo. Significa que é um sacerdócio que é do céu, de origem celestial, como o pastor Antônio está falando, que era o próprio Deus que estava reinando na cidade, e não um sacerdócio humano, tá? Mas você vê, também já deu uma luz, já é menos pior do que esses falsos profetas que tem por aí, tá? Então, é isso, meus irmãos. O que eu queria mostrar para os irmãos é como usar a tecnologia nos dias de hoje para fazer um estudo correto da Bíblia, verificar a qualidade desses estudos. Existem, eu estou usando tudo de graça, porque uma Bíblia de estudo custa caro. É bom ter uma Bíblia de estudo, certo? Mas eu estou pensando que o chat GPT e suas variantes receberam livros teológicos em PDF, talvez foram alimentados com isso. Por isso que ele dá essas respostas muito parecidas com as Bíblias de estudo, com os livros teológicos, que é um material legal, tá? Que é um material bacana. Então, vou de novo falar, não é para ter a palavra final, não é para ficar, para você pegar aqui e falar assim, que nem eu já fiz. Vou fazer aqui, só para os irmãos verem. Chat GPT que não está ligado na internet. Crie um sermão que tenha início, meio e fim, com um parágrafo para o início, né? Início, vírgula, para o meio e para o fim. Ponto. Sobre o tema. Me dá um tema aí, gente. Um tema que vocês gostariam que fosse pregado para a maquininha fazer um sermão. Sobre o tema fim do mundo. Vamos ver o que o robozinho vai falar. Ele foi instantâneo o negócio aqui. Tema o fim do mundo. Início. Ele colocou os títulos do parágrafo início, o título meio e o título fim. É uma folha de papel sulfite. Início, meio e fim. Tá? Então, quando a gente vai fazer sermão de 3 pontos, uma introdução, uma conclusão e 3 pontos de argumentação no meio. Certo? Isso é uma forma técnica de fazer uma dissertação de texto ou um sermão, tá? Então, vamos ver o que ele falou aqui sobre o fim do mundo. Queridos irmãos e irmãs, congregados nesta casa de adoração, hoje nos reunimos para refletir sobre um tema que tem intrigado a humanidade por séculos: o fim do mundo.
A Bíblia, a palavra de Deus, nos oferece importantes ensinamentos sobre esse assunto e nos convida a examinarmos nossas vidas à luz dessa perspectiva. Isso é só o início, só a introdução. Enquanto o mundo ao nosso redor permanece cada vez mais instável e incerto, é essencial buscarmos a verdade e o significado espiritual em meio a todas as incertezas. Vamos juntos mergulhar nas Escrituras e descobrir a esperança e a sabedoria que Deus tem reservado para nós diante do futuro desconhecido. Se eu fosse empregado, né, vai me desempregar. Mas felizmente eu não sou empregado, então eu não corro esse risco. Meio. A palavra de Deus nos adverte sobre os sinais que precederão o fim dos tempos, tais como guerras, fomes, pestes e terremotos. Essas catástrofes naturais e sociais têm sido cada vez mais comuns e muitos têm se perguntado se estamos nos aproximando do fim dos tempos profetizado. No entanto, Jesus nos instrui a não nos alarmarmos, pois ele disse que esses eventos são apenas o começo das dores do parto. Devemos lembrar que Deus é soberano sobre toda a criação e que essas coisas devem acontecer. Mais importante ainda, devemos viver nossas vidas com retidão, amor e compaixão, proclamando o Evangelho e compartilhando a esperança que encontramos em Cristo. Esse foi o meio. Porque eu falei para fazer uma coisa curta. E o fim, a conclusão, vamos ver o que ele vai fazer. Amados irmãos, diante da incerteza do futuro e da possibilidade do fim do mundo, não devemos ceder ao medo e ao desespero. Nossa confiança está em Deus, que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A Bíblia nos garante que aqueles que creem em Jesus terão a vida eterna. E nenhum poder ou circunstância poderá nos separar do amor de Deus. Portanto, devemos nos encher de coragem, compartilhar o amor de Cristo com aqueles que nos rodeiam e viver uma vida que glorifica a Deus em tudo o que fazemos. O fim do mundo pode ser uma realidade futura, mas também é uma oportunidade para nos aproximarmos mais de Deus e vivermos com a esperança da eternidade que Ele prometeu. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Amém. Tá? Quer dizer que ninguém precisa estudar mais, só for pegar e ser É só falar e escrever. Então, mas aí o que eu quero explicar para os irmãos, seria muito interessante eu, o anticristo, jogar a isca, fazer todo mundo confiar no robô, depois por trás eu mudo as conversas do robô e ele conduz todo mundo para o erro, porque está todo mundo confiando no robô. Todo mundo pensa que a máquina é um juiz perfeito, mas na verdade eu estou ali, ela é o meu marionete ali, tá? Então, tomem cuidado. Não é de Deus, não. A tecnologia é boa se você usar com sabedoria. Se você se deixar levar, esquecer o Espírito Santo, esquecer de você. Sabe o que diz a sabedoria humana? Diz assim: quem não lê, nada tem a dizer. Também diz que quem não lê livros fica refém do que as pessoas dizem. Você precisa ter sua própria capacidade crítica. Você precisa ser capaz de fazer o estudo do grosso, você sozinho. Porque aqui é a mesma coisa que ler um jornal. O jornal hoje em dia, o que ele faz? Ele não dá a notícia, ele dá a opinião. O jornal era para noticiar assim: um carro atropelou fulano de tal. Mas aí como é que ele chega hoje em dia? Não, porque tinha um buraco lá causado pela prefeitura do governo tal, e aí aconteceu assim. Ele manipula, faz a sua cabeça. O que eu quero mostrar é que tem tecnologia que você pode usar contra isso, contra as pessoas que querem manipular você. A tecnologia te ajuda a estudar, a tecnologia te ajuda a verificar.
Então hoje está sendo bem bacana você usar essa tecnologia de inteligência artificial. Pode ser que no dia de amanhã ela comece a vir com umas coisas meio estranhas, mas hoje está bacana. Hoje eu estou validando aqui, falando, ó, dá para aproveitar aí uns 50% aí, ó, com muita sabedoria, dá para usar aí, ó, de olho sempre conferindo lá, certo? Mas dá para fazer um bom serviço com ela, desde que a gente tenha certeza que não tem ninguém por trás, porque é um computador. O computador, ele pode ser facilmente manipulável e falar e fazer as coisas que eu peço, tá? Então precisa tomar cuidado com isso. Mas eu queria mostrar para os irmãos isso, que tem como você fazer o seu estudo, tem como você pegar e botar o seu estudo ali e falar, o que é que você acha, ChatGPT, desse treco aí que eu escrevi? Aí ele vai te falar. O Word, ele corrige os seus erros de português. Então não tem necessidade de você pegar, fazer um estudo, um texto e usar o português errado, certo? Não tem necessidade de você pegar e seguir um raciocínio errado. É isso que eu estou tentando passar para os crentes, que isso daqui ajuda você a não errar, ou a errar menos, tá? Fazer menos feio, menos pior, tá? Isso é importante demais. Então, agora eu vou encerrar essa minha parte, vou passar para o irmão Luiz para encerrar a escola. Os irmãos podem ficar à vontade, tá bom? Era isso que eu queria passar.